Boa noite. Essa aula se refere à execução de um curso de extensão 2 do curso de Engenharia Civil e o tema apresentado é sobre os desafios da engenharia para a universalização do saneamento básico do Brasil, que se refere à Lei 14.026 de 2020. O Brasil, o saneamento básico no Brasil, ele é essencial, né? Porque o saneamento ele traz saúde, dignidade e meio ambiente preservado. Hoje no Brasil, cerca de 100 milhões de brasileiros ainda vivem sem coleta de esgoto. E o papel da engenharia é viabilizar soluções técnicas, econômicas e sustentáveis para se alcançar a universalização disso, conforme a lei. O que a lei diz sobre o novo marco de saneamento no país? O título Novo Marco Legal do Saneamento, ela foi sancionada em 15 de julho de 2020. Sua meta principal é, até 2033, 99% da população com acesso à água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto. Ele é um estímulo à concorrência e à privatização, e ela tem como base competências regulatórias centralizadas na ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O panorama atual do saneamento do Brasil, né, como é que estamos? Mais de 300 milhões sem acesso à água tratada e quase 100 milhões sem coleta de esgoto. 55% do esgoto coletado não é tratado, a modo de Brasil. Disparidades regionais. O Norte e o Nordeste mais carentes em relação ao atendimento. Isso segundo fontes do SNS, que são os últimos dados disponíveis. Qual que é o papel da engenharia nesse cenário? Hoje, a universalização é um desafio, né? E a engenharia, ela tende, ou vamos dizer assim, tem essa responsabilidade de tentar trazer soluções, né? Seria o que? Um planejamento e projetos de sistemas de abastecimento e esgotamento, né? Através do desenvolvimento de tecnologias adaptadas e contextos diversos, viabilidade de obras em áreas periféricas e comunidades vulneráveis, e monitoramento e gestão dos recursos hídricos. Quais são os principais desafios técnicos que nós temos hoje? Obstáculos de implementação, né? Infraestrutura obsoleta e inexistente, dificuldade de acesso em áreas irregulares ou remotas, custo elevado de obras, né? Investimentos estimados em mais de 700 bilhões até 2033 para se conseguir a universalização, e falta de mão de obra qualificada em algumas regiões, né? Além disso, você tem os próprios agentes ambientais, que são as agências, tanto estaduais quanto a nível federal, que não têm a visão necessária para criar sinergia e força suficiente para rodar a universalização, vamos colocar assim. Quais são os desafios e políticos e econômicos para se conseguir, né? Quais são os entraves, além da técnica? A resistência à privatização em alguns estados e municípios, a falta de articulação entre governos e prestadores, insegurança jurídica nos contratos e financiamento, dificuldade de captação de recursos, especialmente por pequenas cidades. Quais são as oportunidades e soluções inovadoras, né? Porque em alguns pequenos locais o custo da implantação ele não é baixo. Então,
Nós temos a possibilidade de parcerias públicas-privadas em concessões regionais, tecnologias descentralizadas, fossas sépticas biodegradadoras, sistemas compactos, modelagem hídrica e uso da inteligência artificial na gestão de redes e capacitação de profissionais locais. Nós temos alguns cases de sucesso hoje a nível nacional que inspiram. Um exemplo é a concessão de saneamento no estado do Alagoas, região metropolitana de Maceió, salto na cobertura em poucos anos. Sistema condominal em Porto Alegre, soluções de baixo custo e alta eficiência, cooperação com ONGs e universidades para soluções locais em comunidades indígenas e ribeirinhas. A nível de Paraná, nós temos implantação de sistemas que utilizam a natureza, que são as wetlands. E a nível de Paraná também nós temos aí um aumento significativo no atendimento nos últimos anos. E diferente da situação nacional, no Paraná nós temos aí de todo o esgoto coletado 100% tratado. E a média nacional é em torno de 50% do esgoto coletado é tratado. Em relação a considerações finais, o tempo está correndo, né? Nós já estamos em 2025 e a meta é em 2033. Ou seja, temos aí em torno de 8 anos aí para atender a meta. Ela exige ações rápidas e coordenadas. A engenharia precisa caminhar junto com políticas públicas e investimento social. E a universalização do saneamento é uma questão de saúde, cidadania e desenvolvimento. Eu costumo dizer que o saneamento ele salva vidas, né? E é graficamente visível quando da implantação de sistemas de água tratada e sistemas de coleta de esgoto, quanto maior o índice de tratamento, menor é o índice de mortalidade infantil na região atendida. E o Brasil ele está caminhando de forma desigual. Alguns estados com alguns diferenciais, como Paraná, São Paulo, e outros estados muito aquém, né, e visivelmente quase que impossível atender a meta de 33. Uma boa noite a todos. Acredito que a conclusão seria essa.